que é um soft skill? E aí soft, eu imagino, vamos dizer assim, quando as primeiras vezes que eu vi, que era algo mais leve. Tipo, é uma área, um departamento ou alguma coisa mais simples para ser feita. Mas não é isso. Soft skill são habilidades comportamentais, ou seja, algo que está na gente. É isso que é considerado como soft skill. É um termo americano, é um inglês, que a gente traduz, vamos dizer assim, botando no mercado de trabalho como uma habilidade comportamental. Então, existem habilidades, não apenas as que a gente consegue fazer, que são as técnicas, mas sim as comportamentais, que é como a gente é. Como é que a gente atua em um determinado cenário. Por isso tem dinâmica de grupo para saber como é que a pessoa atua, como é que ela funciona, quais são as características que ela tem, porque tanto quanto uma habilidade técnica, comportamental é fundamental. Uma coisa que eu escuto de algumas vezes com algumas pessoas que fazem recrutamento e seleção, headhunter da vida, que é aquelas pessoas que caçam talentos, vários profissionais, é que normalmente você é capacitado, ou seja, você entra na empresa por causa das suas habilidades e qualificações, mas você pode sair, lógico, não é todo mundo que sai dessa forma, mas pode sair por causa da parte comportamental, que aconteceu alguma coisa lá e que isso, vamos assim, estremeceu a relação e a pessoa saiu do trabalho. Então acho que é de fundamental importância você entender o que é uma soft skill, que são suas habilidades comportamentais e como você usa elas, como é que você trabalha com elas. Então, como gestor de telecom, como é que a gente faz isso? Qual é o seu perfil? Como é que você atua? Tem diversas formas de analisar o comportamento da gente, mas aqui o importante é você entender que isso é um soft skill. Também pode ser chamado, vamos dizer assim, de people skills, ou seja, habilidades com pessoas, ou você ter uma facilidade de comunicação é uma das soft skills, que pode ser aprendido ou é natural. Tem os dois. Nada, no meu entender, que uma outra pessoa faça como comportamento, uma outra não consiga fazer. Porque existem milhões de pessoas, não sei de quantas milhões ou bilhões de pessoas tem na Terra. E com certeza tem alguém parecido com a outra. O importante é, se alguém tem uma certa habilidade de comportamento, uma outra pessoa consegue aprender aquela habilidade. Por mais que não seja, vamos dizer assim, se você for pensar em uma habilidade que você nunca ia querer fazer ou pensar, você pode fazer de uma maneira momentânea e depois não fazer mais. E lógico, né? Pensando que são comportamentos saudáveis, são comportamentos que a sua atividade profissional precisa, mas que você pode ter uma dificuldade de fazê-la. Exemplo, tem pessoas que têm muito mais facilidade de falar assim com a câmera, tem outras que têm mais dificuldade, mas uma ou outra ela pode fazer isso. Outro exemplo, uma pessoa pode ter muito mais facilidade em receber pessoas fisicamente e tratar as demandas. Outra pessoa pode ter vergonha, timidez de fazer isso. Então, são exemplos de comportamentos que as pessoas têm e que dá para se trabalhar. E lógico, a pessoa querendo, é mais fácil fazer esse processo. Então, como gestor de telecom, a gente precisa ter habilidades com pessoas, porque a gente trata com pessoas em todos os cenários. Na negociação, se for para resolver problema, como é que você fala com a prestadora, com algum outro prestador de serviço da área de vendas, com os colaboradores da empresa, com o gestor, com o diretor, com a recepcionista, ou seja, tudo que você fala normalmente é com pessoas. Quando você fala com um robozinho, com alguma coisa de maneira, vamos dizer, informática, é coisas para você fazer alguma ação de processo. Mas fora isso, é sempre pessoas. E pessoas não tem para onde correr. Toda empresa você vai ter que ter um relacionamento. Então, como gestor de telecom, que a gente administra essas partes, vamos dizer assim, a gente tem contato com todo mundo, é importante a gente ter e saber quais são as nossas capacitações e o que é que a gente consegue estruturar. Também é como sendo uma habilidade social. O soft skill é a parte de socializar, de conversar com as pessoas. Tem a parte de resolução de conflitos, comunicação, empatia. Isso aqui são alguns exemplos que você pode entender que são soft skills e aí você vê se você tem essa habilidade, se não tem essa habilidade, se é pouca, se é muita. E existem diversas pessoas no mundo, você e eu, a gente provavelmente é bem diferente, mas
Qual o seu nível desses pontos aqui, por exemplo, que eu coloquei? Comunicação a gente vai utilizar direto como gestor de telecom. Empatia, principalmente quando o seu usuário, quando alguma pessoa da empresa tiver problema, se coloca no lugar dela para poder você ajudar ela. Ó, tudo bem, entendi sua situação, vou te ajudar. Deixa eu fazer XYZ, daqui a pouco eu falo contigo. Normalmente é isso que eu falo com alguém que está, vamos assim, estressado, ou alguém que está preocupado com aquela situação porque ficou sem internet, por exemplo, ou se ficou sem o telefone. Eu digo que eu entendi aquele problema, me coloco no lugar dela, entendo, vamos assim, o que vai acarretar aquilo e digo, deixa que eu vou tentar resolver aqui, deixa eu falar com a prestadora e daqui a pouco eu te dou um retorno. Ela vai se sentir acolhida e você tem essa soft skill que ajuda muito nessas tratativas. Isso é um exemplo. Resolução de conflitos quando for necessário, que aí você vai ter que brigar com a prestadora. Tem situações que você tem que dar desculpa, porrada na prestadora para ela andar. Tem situações que no primeiro atendimento não vai, você vai ter que abrir, você vai ter que discutir, você vai ter que ter argumentos. E como é que você faz essa resolução de conflitos e por aí vai. Ou seja, existem soft skills que são necessárias para um gestor de telecom e o primeiro passo é você entender o que é e, lógico, dar uma olhada para si. Quais são as que você tem, como é que você trabalha isso, como é que você funciona, como é que você é. Porque se você trabalhar da maneira que você é melhor do que você ter um esforço muito grande para poder se adequar à atividade que você faz. Então entende isso que sempre ajuda pra gente trabalhar.